Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanentes no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Para Staphylognaupris, lembra não? Isaías capítulo 14, verso 13. Se encheu o teu interior de violência, o teu coração. Na tua Bíblia pode falar o teu coração. Se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ele era maldoso, feioso, não, ele era lindão, bonitão e tinha um cargo maravilhoso. E aí, continuando. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, porque ele era lindão, bonitão, e nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Dá para você ver, a você que não tinha um conhecimento, né? Porque muitos falam como é que Deus criou uma coisa dessa, o mal, Deus criou o mal, que Deus é esse que criou o mal. Não, Deus criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. E mais, olha só o que ele faz. Ele faz hoje, faz amanhã, até a porta da graça se fechar, até Cristo voltar. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Dá para você ver o tamanho do problema por aí afora? Como é que a banda toca? E aí sabe o que ele está fazendo nesse exato momento, há muito tempo, há muitos anos? Seduzindo nações, povos, tribos e línguas. Com falsos profetas, falsos pastores, mundo fora. E quer que eu te diga uma coisa? Nos finais dos fim dos tempos, quando o nosso Redentor estivesse prestes a voltar, Ele mesmo deixou escrito para nós. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você pode ver que um falso profeta hoje chega numa rede social por aí afora, coisa que a gente nem via falar. Brota numa rede social hoje, milhões, milhares de seguidores, e é assim, ó, puf! E é assim, ó, da noite pro dia, pá! E o problema não é esse. O problema é que todos que vão seguindo, até mesmo achando que é uma brincadeirinha por aí afora, vai ouvindo as mentiras, as pilantragens, as safadezas por aí afora e vai dando gargalhada. E é tudo que Satanás quer. E aí sabe o que acontece? Vê um vídeo hoje, vê outro meio-dia, vê outro amanhã, vê outro depois. Quando pensar que não, se inscreve no canal. Ah, eu não estou fazendo nada demais, eu estou seguindo aqui para me zombar da cara dele, enquanto o diabão é que está zombando da tua cara. E quer que eu te diga uma coisa? E o final, o resumo da sinopse, da síntese da conclusão, é que montão já morreu perdidão, sendo enganado pelos falsos profetão por aí afora, filhos do diabão. E o problema não é só esse. Além dos falsos profetas morrerem perdidos, que já morreram, e os que vão morrer perdidos, ainda morreram pessoas perdidas sendo enganadas por eles. E pessoas irão morrer perdidos sendo enganados por eles. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Advertência, Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque uma vez enganada já era. Agora, vamos entrar aqui no assunto do tema, no versículo do tema. Vamos. Mateus capítulo 24, verso 11.
Os dois sinais estão assim, ó, coladinhos um no outro. E aí só tem um espaço de mais uma advertência para nós. E aí, o último sinal, que é o sinal do segundo grupo, o sinal iminente, ele acontece e em seguida Jesus volta. Vamos lá, verso 11. Surgirão, levantar-se-ão muitos, na tua Bíblia pode falar surgirão, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui está dizendo que no sinal do fim dos tempos iriam se levantar alguns falsos profetas ou um falso profeta, ou aqui está dizendo que surgirão muitos, surgirão muitos, né? Pois é, como eu acabei de falar antes, você entra nas redes sociais por aí afora. Televisão, seja rede social, televisão, é o que mais tem. Deus manda te dizer, eu estou vendo um anjo, ninguém cai, porque os meus irmãos, os santos, que estão registrados na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando via o anjo, eles com a santidade deles, andando com o eterno, sendo profeta do eterno, os fiéis do eterno, os verdadeiros do eterno, eles não aguentavam o impacto. Lembra? Eles não aguentavam o impacto. Caíam. E eles conversam até com Deus nas redes sociais, xarabaxê, sabe, essa língua de Satanás por aí afora. Falo com propriedade, autoridade e com conhecimento dessa pilantragem, dessas linguagens satânicas, essas mentiradas de Satanás, dos filhos dele por aí afora. Pode comentar o que quiser, que eu não ligo para isso, falo com autoridade do céu, propriedade e conhecimento. Que eu passei foi anos por aí afora, nessas pilantragens por aí, não era porque eu queria não. Propósito do Criador. Quer que eu te diga uma coisa? Nunca me corrompi por onde eu tenho passado por aí afora. E em breve Cristo virá nos buscar. Desperta tu que dormes. Xarabexê, xarabaxá, falando é para mandar eu falar, não sei o que, isso, aquilo, chega a dar nojo. Essas tranqueiras, essas coisas satânicas por aí afora. Mas a gente tem que assistir para a gente ter o conhecimento. Assim também, você caiu aqui para você ter o conhecimento também. Sim ou não? Agora pega, como nós pega. Nós colhe tudo isso aí e nós não guardamos nada na nossa cabeça que não presta para nós praticar, não. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração é para o evangelho eterno, não para a perdição eterna. O meu conselho para você é: absorve tudo isso aqui e põe na tua mente e no teu coração o que está sendo enviado pelo Eterno, porque não foi à toa que você caiu aqui. Isso não é o melhor caminho para você. Esse xarabaxê, xarabafá, essa língua de Satanás por aí afora, que isso aí esteja lançado por terra da tua vida. E que você verdadeiramente venha se santificar, servir ao verdadeiro evangelho eterno, ao verdadeiro Cristo. E tão breve você vê a corte celestial, os anjos celestiais, falando a sua própria língua. E você está com o nosso Pai para os séculos dos séculos. E quer que eu te diga uma coisa? São dois sinais o tema, sim ou não? Os dois grandes sinais da volta de Jesus. Os dois grandes sinais da volta de Jesus. Sabe por que eu não coloquei o grande sinal da volta de Jesus como o Evangelho eterno? Sabe por quê? Porque aqui é para que você tenha o conhecimento da perdição eterna mesmo. É para você ter o conhecimento da perdição eterna mesmo, dos dois grandes sinais da perdição eterna. Primeiro, os falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora olha o segundo do tema.
muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sabe por que eu fiz o reverso? Nesse tempo, muitos hão de... Verso 10. Sabe por que eu fiz o reverso? Que é para você saber de uma coisa. Uma coisa vem ligando a outra. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o verso 2, que é o segundo sinal. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jovens, você pode fazer ao inverso e ao reverso, não tem problema. A suma é, sendo guiado por Espírito Santo, tudo fica alinhado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora vamos entrar aqui no profundo disso aí, que nós estamos mais vendo por aí. Mateus capítulo 10, verso 21. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Para mim, dos sinais gerais, que é só destruição, sinais gerais é só destruição, são 2 sinais que para mim dói muito na minha mente, que penetram o meu coração e deixam uma grande tristeza. Não uma tristeza permanente, mas uma tristeza passageira, porque nós temos que ter o conhecimento. Sabe qual é ele? Mateus capítulo 10, verso 21, que eu acabei de ler aqui agora. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Para você que não sabe, progenitores são os pais. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Contra os seus pais, os pais dá no mesmo. E os matarão. Já imaginou? Filhos e pais, mundo fora, matando uns aos outros por aí fora. Mãe matando filho, filho matando mãe, porque filho matando mãe, isso aí já tem de muito tempo. E filhos matando mãe também, isso aí já tem há muito tempo. O Edinaldo, como assim, Edinaldo? Que já tem muito tempo, até hoje por aí afora, você vê mães aí matando os filhos aí, até mesmo antes de nascer. Aborto com 3 meses, 4 meses por aí afora. E quer que eu te diga uma coisa? Se arrepender de todo o teu coração, se arrepender de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, poderoso é Deus, não foi a tua mãe que você passou por esse problema de dar um aborto por aí afora, e a você mãe que está carregando seu filho aí com 2, 3 meses já no teu ventre, não foi à toa que você caiu aqui também, porque eu te digo uma coisa, se você morrer nessa prática, porque quantas mães morreram aí abortando seus filhos, quer que eu te diga uma coisa? O resumo da sinopse da síntese da conclusão é: morreram perdidas. Lembra que o assassino não entra no reino dos céus. Mãe, você que caiu aqui nesse vídeo, que está com seus dias contados para você fazer um aborto, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não faça isso. Não faça isso. Cuidado. Não foi à toa que você parou aqui para você ouvir o que você está ouvindo. Não faça isso. Não mate o teu filho no teu ventre. Não faça isso. E por outro lado, mães com seus filhos por aí afora, filho estuprando mãe e mãe matando, filho que estava estuprando. Só dá um Google, só entrar em YouTube por aí afora que tem vídeo gravado por aí afora no YouTube. Quer que eu te diga uma coisa?
o cenário está indo de mal a pior. Mas os dois sinais que verdadeiramente estão atracados no calcanhar do sinal iminente, falsos profetas e iniquidade, prostituição, tudo que não presta. E lembro que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou para nós quando ele estava aqui, nós vamos contemplar na palavra de Deus. Nós vamos entrar, nós vamos ler um pouquinho, meus irmãos, nós iremos ler um pouquinho, com força. Eu vou dar essa leitura na carreira, mas nós vamos ler com força, para a honra e glória do nosso Eterno. Pegou, não pegou? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Maridos largando esposas para morar com homens, amancebado com homens. Mulheres largando maridos, seus esposos, para morar com mulher. Juntos com mulher, não vou entrar porque você já sabe o que dá isso aqui. Juntos, casando, descasadas, sem casar, mas amarcebados. Homens com homens, mulheres com mulheres, largando seus cônjuges do sexo oposto, como assim diz a Bíblia, o casamento certo na Bíblia, largando seus casamentos certos para viver na imundícia, na prostituição, na promiscuidade, na iniquidade, no adultério, vai botando tudo que não presta por aí afora. Por outro lado, mulheres largando seus maridos bons por aí afora, para cair na prostituição por aí afora. Homens largando suas esposas boas por aí afora, para viver na podridão, na promiscuidade, na prostituição por aí afora. E quer que eu te diga uma coisa? Por outro lado, outros não querendo nem namorar, para viver na podridão, na prostituição por aí afora. E o cenário da prostituição, da promiscuidade, de tudo que não presta, da safadeza, de tudo que não presta, se alastrou em todo o globo terrestre e nós estamos contemplando isso. E lembra que a vinda do Filho do Homem será como uma mulher que está sentindo as dores de parto para dar à luz um filho homem. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Televisão, internet, redes sociais. Mundo fora, a podridão está por aí afora. Falsos profetas, prostituição. E aí, Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe por quê? Porque os dois sinais se cumpriram. O sinal iminente da volta de Cristo estão se cumprindo, todos eles, falsos profetas, iniquidade, e o evangelho eterno ser pregado em todo o globo terrestre, porque nós, como uma seita perigosíssima, maligna por aí afora, somos escraseados, esculachados, bota tudo que não presta, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Mas em breve alcançará a última ovelhinha que está em todo o globo terrestre. Lembra que os sinais da mulher para dar à luz acontecendo uma contração aqui, outra ali, isso, aquilo, o outro e tal, quando pensa que não, a criança está na posição de nascer ou a criança já está no jeito de fazer uma cesárea. E aí, foi indo tudo do mesmo jeito e ao mesmo tempo. E aí, o filho nasce. A mulher dá à luz. Assim são os sinais da volta de Cristo. Existem dois grupos de sinais. Primeiro grupo, os sinais gerais. Segundo grupo, o sinal iminente. Só que é um perigo. No segundo grupo, só existe um sinal. Ele acontece e em seguida Jesus volta. Sabe como é que ele acontece?
Sabe como é que Jesus volta? Quando ele alcança a última ovelhinha do nosso Pai em todo o globo terrestre. Porque os sinais gerais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Todos os sinais gerais diante dos nossos olhos. O cenário está pronto para Cristo voltar. O cenário está pronto para a última ovelhinha do nosso Criador ter o pleno conhecimento, ouvir, entender e aceitar o Evangelho eterno. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o que de grande prichão? O fim. E aí, quando isso se cumprir, só vai acontecer Apocalipse capítulo 16, verso 18. O grande terremoto, o qual nunca houve desde que há homens sobre a face da terra, um terremoto tão grande e forte. E quer que eu te diga uma coisa? Só vai ser um desespero para todos que estiverem perdidos, todos os perdidos que estiverem vivos.